que nós aprendemos com José? Nós não podemos contar os nossos sonhos para quem não vai estar com a gente lá no futuro. Não conte os seus projetos para quem não vai estar com você lá na frente. Vai contar para quê? Tem gente que diz que o peixe morre pela boca. Tem gente que não conhece alguém e em 5 minutos de conversa já conta a vida toda para ele ou para ela. Para com isso, meu irmão. Contou a tua vida para alguém que você nem conhece. Fecha essa matraca. Você tem seus valores. E para que você vai contar? Fique para você. Deus revelou para você. Deus mostrou para você. Não conte para ninguém, para alguém que não vai estar com você lá na frente. Por favor, quem está me entendendo? Gênesis capítulo 37, verso 1 diz o seguinte: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido estrangeiro. A Bíblia está aí? Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 16 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai. O que o José fazia? Contava ao pai a má fama deles. O bicho era encrenqueiro também, viu? Ora, Israel, que era Jacó, porque Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel, né? Gostava muito de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Vamos parar só um pouco aqui. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra. Diga: me ensina, me inspira, me abençoe com esta palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém, pessoal? Saúde. Contexto histórico. Presta atenção aqui, pessoal. José, por que ele era o filho mais querido de Jacó? Estou falando de Jacó. Jacó teve 13 filhos. 12 homens e uma menina. E a Bíblia diz que Jacó amou todos os filhos, mas ele amou mais José, porque José, ele era filho de Raquel. Eu não sei se vocês lembram da história, que Jacó saiu da terra do seu pai, porque o seu irmão Esaú queria matá-lo. Lembra disso? Ele vai para as terras de Labão, seu tio. Quando ele chega lá, ele se apaixona por uma mulher chamada Raquel. E ele diz para o Labão: eu quero casar com a sua filha. E o Labão diz: tudo bem, trabalhe para mim 7 anos e terá ela. Ele trabalha 7 anos. Só que na noite da núpcia, quando ele tirou o véu da noiva, não era Raquel, era quem? Lia. E ele disse: vixe, nessa aqui não. Mas aí já tinha casado. E ele foi questionar com o seu sogro: não era essa mulher que eu queria. E o sogro diz: aqui nessa terra, a filha mais nova não casa na frente da mais velha. Aí ele disse: não, mas eu quero é a outra, que era a Raquel. Aí ele disse: tudo bem, trabalhe mais 7 anos e você terá ela. E o homem estava apaixonado, e ele trabalhou mais os 7 anos para casar com ela. E aí o que acontece? Depois dos 7 anos ele casa com Raquel. Só que a Lia, que foi o primeiro casamento, deu filhos. A Lia não parava de dar filhos. A Lia não parava de dar filhos. Todo ano era um, todo ano era um, todo ano era um, todo ano era um.
A Lia também tinha uma serva que também Jacó deitou com ela, ela também teve filho. Eu estou falando da Lia. A Lia tinha uma serva, que a serva também teve um filho de Jacó. Jacó casa com Raquel, a esposa predileta, a esposa que ele considerou a número 1. E a Raquel era estéril. Vocês estão entendendo aqui, pessoal? A Raquel era o quê? Estéril. E era a esposa que Jacó amava. E foi uma luta muito grande para essa mulher ter um filho. A própria Raquel disse: olha, eu também tenho uma serva, deita com ela para que ela dê um filho e eu adote como meu filho. O povo do passado tinha uma mania dessa, não era? Negócio de barriga de aluguel. E aí, o Jacó só fazendo filho. Já tinha filho com a Lia, já tinha filho com a Bila, já tinha filho com a outra serva de Raquel. E nisso, a Bíblia diz que o Senhor viu, a Bíblia diz que o Senhor viu a amargura de Raquel e deu para ela, e lembrou-se dela e deu um filho. Nasceu o José. O José cresce. Quando o José tem lá uns 7 para 8 anos, a Raquel engravida novamente do Benjamim. Só que nessa gravidez, no parto, o Benjamim nasce, mas a Raquel morre. Que coisa, hein? E Jacó fica muito perturbado, digamos assim, porque a esposa amada morre no nascimento do outro filho chamado Benjamim, irmão legítimo de José. E José cresce. Estão prestando atenção aqui? Cresce no meio de irmãos e meio-irmãos. Eu estou falando irmãos e meio-irmãos. E o José, ele delata para o seu pai os podres dos seus irmãos e dos seus meio-irmãos. Está comigo aqui entendendo, pessoal? O Jacó amava muito José. Era o filho preferido dele, porque era filho de Raquel, o primeiro filho de Raquel. Agora, tudo isso aqui é um contexto histórico, pessoal, que é importante, eu preciso que você pegue isso. E aí, se você pergunta assim: ô bispo, mas por que confusão é essa de tantos filhos, de 2 esposas e de 2 concubinas? Eu explico para você, não é difícil não. Vocês lembram que quando Jacó estava lá em Canaã, que Jacó, enganou o seu pai e enganou o seu irmão? Quem lembra disso? Ele mentiu para pegar a bênção, lembra disso? Aqui se faz, aqui se paga. Ele enganou o próprio pai, ele enganou o irmão, e ele vai para as terras de Labão trabalhar para Labão. O Labão também engana ele, dando a filha errada para ele casar. O patrão baixa o salário dele 10 vezes. Você está percebendo que aqui se faz, aqui se paga. E a confusão dessas mulheres e desses filhos, a explicação está aí. Por que Jacó amava mais a José? Porque José era filho de Raquel, a que ele lutou muito para casar com ela. Amava Lia, mas a sua esposa número 1 era Raquel. A Raquel tinha um coração muito duro. A Raquel era prepotente, opiniosa, mas Jacó era os 4 pneus amarrados nela. Ele gostava muito dela, e aí ela morre no parto. E aí, se você entender o seguinte, eu insisto nessa pergunta: por que Jacó amava mais a José, a ponto de dar-lhe de mandar fazer uma túnica? O Jacó mandou fazer uma túnica. A túnica não era só um presente.
A túnica representava a autoridade que o chefe de um clã entregava ainda vivo ao primogênito. Só que o José não era o primogênito. O primogênito era Rúben, filho de Lia, a primeira mulher que ele casou. O primeiro casamento com Lia, nasce o Rúben, o primeiro filho, o primeiro primogênito. E aí a resposta de que Jacó amava mais José era porque o Jacó lutou para casar com Raquel, e o primeiro filho de Raquel foi José. E a estola ou a túnica que ele fez, o Rúben pensou que era para ele. E os irmãos, todo mundo dizia: nosso pai mandou fazer uma túnica, certamente vai dar para quem? Não, todo mundo dizia assim: certamente vai dar para Rúben, porque Rúben era o primogênito, o primeiro filho de Lia com Jacó. Só que Jacó entrega a túnica para quem? Pensa numa confusão. E todo mundo passou a dizer: por que ele? O Rúben disse: eu sou o mais velho, por que não a mim? Porque José era filho da Raquel, a quem Jacó mais amava, aquela por quem ele mais lutou. Então Jacó cresce num clima de rebeldia entre irmãos e meio-irmãos. José cresce num clima de inveja e revolta dos irmãos, porque ele era o queridinho de seu pai. Você é também um queridinho do Senhor, amém? Diga: eu sou querido pelo meu pai. Eu sou querido pelo meu pai, eu sou. Você não é não? Pois então o pai faz tudo por você. Oh glória, faz ou não faz? O problema de José, que ele era inocente, e no dia de trabalho, o que dava errado lá, quando chegava em casa, ele entregava os irmãos. Olha, o Rúben fez isso, o Levi fez aquilo, e o outro fez aquilo. E os irmãos se revoltavam: ô José, para com isso. Havia um clima de revanchismo, havia um clima de perseguição. E pelo fato de Jacó ter dado a túnica para José, se aflorou muito mais ainda a revolta. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Tudo isso aqui ainda é um contexto histórico, para fazer você entender que quando Jesus nos escolheu, nós passamos a ser queridos e amados. Nós recebemos pela parte de Deus cuidados melhores, amém? Aconteceu uma miséria, uma desgraça do teu lado, mas não aconteceu com você. Tem explicação para isso, tem ou não tem? Ô gente, está comigo, pessoal? Aconteceu algo de errado perto de você, mas não aconteceu com você. Tem uma explicação para isso. Roubaram todo mundo, só não roubaram sua casa ou você. Tem uma explicação para isso. Deus cuida de você. Deus faz com que o inimigo não enxergue você. Se tem uma seta apontada para você, Deus não deixa atingir você. Qual a explicação disso? Você é queridinho do Senhor. Glória a Deus. Queridinhos, queridinhas. Mas isso também causou para José muita luta. Imagina você viver num lugar onde você não é bem-vindo. Imagina você conviver com irmãos ou com pessoas que te desejam o mal, que têm ciúmes de você. Isso é terrível também, sim ou não? Por um lado você está abençoado, mas por outro você não pode errar. Diga: eu não posso errar. Gente, preste atenção. Você não pode errar. Como assim, ô bispo? Você é um chefe de família, você não pode errar. Você é uma pessoa que recebeu a estola ou a túnica.
Eu não sei porque disse estola. Estola é para sacerdote, é túnica. Ou seja, você é um escolhido do Senhor. O que eu estou querendo dizer? Que você será vigiado 24 horas. Alguém está esperando isso aqui de você para te derrubar. Por isso que eu digo, você não pode o quê? Você não pode errar. Diga, eu não posso errar. Você não pode errar no seu casamento. Você não pode errar no seu trabalho. Você não pode errar na missão que Deus te deu. Você não pode errar na missão de pai, na missão de mãe. Você não pode errar. Porque se você errar, os seus inimigos vão se aproveitar disso. E você perde a bênção. A Bíblia diz que o amor de Jacó era tão grande por José que isso era perceptível, que os irmãos combinaram e disseram: a gente tem que parar esse cara, a gente tem que parar ele, a gente tem que dar um jeito de tirar ele do nosso caminho, porque quando o nosso pai morrer, quem vai mandar na gente é ele. Nós temos que resolver isso. E aí começou as ideias. A história você já sabe. E eu quero ler para vocês daqui para frente um texto, e aonde mostra que José sofreu muito com isso. Mas antes de ler, eu quero dizer para você como conviver com essas questões, ô bispo. Bom, com José a gente aprende que ele foi forte. Não foi fácil, mas ele foi forte. Ele foi focado, ele foi humilde e confiante na promessa de Deus, sabendo que no final Deus sempre iria justificá-lo, iria guardá-lo, iria protegê-lo. E é nisso que a gente tem que aprender e ter em mente que seremos perseguidos, mas Deus vai cuidar de mim. Que seremos apontados, mas Deus vai cuidar de mim, porque eu tenho uma promessa. Diga, eu tenho uma promessa na minha vida. Então o que a gente aprende com José? Primeira coisa, não conte os seus sonhos para quem não pretende fazer parte dele. A Bíblia diz que José, aconteceu várias vezes, José sonhava. Ele tinha sonhos, mas ele também tinha visões. Você crê que Deus fala em sonhos? Você crê que Deus mostra visão? Então Deus falava com José em sonho. Ele teve um sonho de que o sol e a lua se curvavam diante dele, e aí ele corria e contava para os irmãos. Infantilidade. Ele teve uma visão, não sonho, mas uma visão de que feixes, 12 feixes se curvavam diante do feixe que era o dele, e ele corria e contava para os irmãos. Uma infantilidade. José também errou em contar os seus sonhos para quem não acreditava. O que nós aprendemos com José? Nós não podemos contar os nossos sonhos para quem não vai estar com a gente lá no futuro. Não conte os seus projetos para quem não vai estar com você lá na frente. Vai contar para quê? Tem gente que diz que o peixe morre. O peixe morre pela boca. Tem gente que não conhece alguém e em 5 minutos de conversa já conta a vida toda para ele ou para ela. Para com isso, meu irmão. Contou a tua vida para alguém que você nem conhece. Fecha essa matraca. Você tem seus valores, e para que você vai contar? Fique para você. Deus revelou para você, Deus mostrou para você. Não conte para ninguém, para alguém que não vai estar com você lá na frente. Por favor, quem está me entendendo? Isso foi um erro. Gente, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia ela fala do que a gente deve fazer, mas a Bíblia também fala do que a gente não deve. Olha o erro de José: infantilidade, contar seus sonhos e visões para os irmãos que não apoiavam em nada a ele, e por isso ele sofria, ou sofreu a tal ponto dos próprios irmãos dizer o seguinte: olha, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos matar ele. Quando a gente sair para pastorear as ovelhas, a gente mata ele.
Olha a fúria, meu Deus, irmão matar o outro. A fúria, o ódio era tão grande que eles se combinaram de fazer isso. Um dos irmãos disse: não faça isso, ele é sangue do nosso sangue, não vamos matá-lo. E alguém teve a ideia de vendê-lo. Venderam José aos ismaelitas. Esse nome te lembra alguma coisa? Ismaelita. Ismael, filho de Abraão com H, e que fez frente ao povo de Israel, se tornou inimigo do povo de Israel, proveniente de quem? De Isaac e de Jacó, porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então Ismael faz guerra contra Israel. Os nomes são parecidos, né? Ismael, Israel. José é vendido como escravo para os ismaelitas, é levado para o Egito, vai se tornar escravo. E ele pergunta: meus irmãos, por que vocês estão fazendo isso? Não façam isso comigo. Eles chegam em casa com a túnica de José, dizendo para o seu pai Israel, porque Jacó tornou-se Israel: essa é a túnica do teu filho José. Um leão o matou e o comeu, nós não podemos fazer nada. Era verdade isso? Não. E Israel ficou profundamente triste com isso. E José é levado para uma terra que ele não conhecia, para o Egito. E lá foi trabalhar como o quê? Como escravo. Mas preste atenção que José, ele já tem um histórico de sofrimento desde que nasceu. Com a morte da sua mãe, Raquel, do nascimento de Benjamim, o José teve uma espécie de trauma, porque ele perdeu a sua mãe. Ele tinha o seu pai, mas ele perdeu a sua mãe. E ele cresceu tipo com aquela crise de sofrimento. Mas agora ele é vendido como se não bastasse, ele é vendido pelos seus próprios irmãos. Mas ele vai com uma promessa: Deus está no comando sempre. Diga comigo: Deus está no comando. Vamos lá, gente, Deus está no comando. Eu fui acusado, eu fui preso, eu fui feito escravo, mas Deus está. Capítulo 39, versículo 1. Capítulo 39, versículo 1 diz o seguinte: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. José era atraente, de boa aparência, e quando este percebeu que o Senhor estava com ele, vocês estão prestando atenção nesse verso aqui, ó? Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado responsabilidade, a sua casa, e lhe confiou tudo o que possuía. Amém, gente? Escute, veja dessa seguinte forma: Satanás estava fazendo tudo para acabar com José, certo? Certo? Sim. Mas do outro lado, Deus estava cuidando de José, preparando ele. Não foi nada fácil perder a mãe quando era criança. Não foi nada fácil ser traído pelos irmãos. Não foi nada fácil chegar numa terra que não conhecia, uma terra estranha, tudo diferente da cultura dele, do seu Deus, da sua fé. No entanto, ele continuou firme, tirou forças de onde não tinha, para sozinho servir a Deus nas suas orações e na sua adoração ao Senhor. Amém, pessoal? E aí o que a Bíblia diz? Que o Potifar, quem era o Potifar? O Potifar era o comandante das forças armadas do Egito.
Depois do faraó, quem mandava no Egito era o Potifar. E a Bíblia diz que o Potifar comprou o José como escravo e deu para ele algumas coisas para ele fazer. E a Bíblia diz que em tudo que José fazia, ele prosperava. Olha para mim, presta atenção. Eu não vejo nesse texto José acuado. Eu não vejo José dizendo, ó vida, ó azar. Eu não vejo José dizendo, Deus se esqueceu de mim. Eu não vejo José dizendo assim, esse Deus é uma droga. A gente vê José firme, amém pessoal? Ao invés de reclamar, ele fazia o seu melhor. Ô José, você vai cuidar do lixo da minha casa. Ele fazia uma limpeza excepcional. José, você vai cuidar da cozinha. Ele deixava a cozinha impecável. José, você vai cuidar do jardim. Ele cuidava bem do jardim. Em tudo que José fazia, o Senhor Potifar chama ele e disse, o negócio é o seguinte, eu vejo que você é um garoto esperto, trabalhador, pois a partir de hoje você vai administrar os meus negócios, inclusive a minha casa. Tudo aqui vai estar no seu poder. Oh glória, glória a Deus. Quem é que está fazendo isso? Quem, gente? Mas do outro lado, o diabo está dizendo, eu vou acabar com você, eu vou esmagar você. E do outro lado Deus diz, nesse aqui você não toca. Esse aqui é meu servo. Esse aqui eu escolhi para vencer. Está me entendendo, pessoal? Em que parte você parece com José? Em que parte? Na perseverança? Amém. A Beth respondeu perseverança. Em que você combina com José? No sofrimento, na fé, na esperança, na ousadia? José está cuidando de tudo, cuidando dos seus deveres. Ei, Deus sabe conduzir a sua trajetória, amém pessoal? Deus sabe conduzir a sua vida, não importa qual a idade que você tem, Deus sabe conduzir a sua vida, a sua história. Deus tem poder de transformar aquilo que era para ser maldição na sua vida, Deus transformar em bênçãos. Você acredita nisso? Sim ou não? Então no lugar onde você está, Deus vai te colocar diante dos olhos de que quem vê você vai perceber, esse homem, essa mulher tem algo diferente nele, tem alguma coisa diferente. E quem é que faz a diferença na minha vida, na sua vida? Deus faz toda a diferença. Segunda coisa, o que aprendemos com José? Aprenda a vencer a tentação e o pecado. O diabo tentou oprimir de um jeito e de outro e não consegue. O que o diabo vai fazer agora? O diabo pensou assim, vamos ver se esse José é tão bom como parece. Colocou uma mulher, mas não foi uma mulher qualquer, foi a mulher de Potifar. A Bíblia diz que a mulher de Potifar era um avião. A mulher de Potifar era um avião. Está entendendo o que eu estou falando, né? E o demônio botou em cima dessa mulher, derruba ele, derruba ele, derruba ele, derruba ele, derruba. Você está entendendo o que eu estou falando, né? E José falou, mulher, eu sou um escravo, você tem o seu marido, respeite-o. E José fugia dela. E no outro dia ela estava lá de novo. E ele repetia a mesma coisa, olha, eu sou um servo de Deus, tudo aqui está em meu poder, menos a senhora. E a mulher não desistia de José. A história vocês já sabem. A Bíblia diz que, como essa mulher percebeu que José não ia cair na dela, ela fingiu ter sido estuprada por ele. Ela inventou uma história. Ela chamou os guardas e disse, prendam ele, olha, ele tentou me estuprar. A fúria de Potifar não foi outra, prendeu José. José quase morto, tomou uma surra. Ele poderia até ser condenado à morte, e poderia até ter morrido por aquela acusação falsa.
Mas a pergunta é: por que que Deus não deixou José morrer assassinado pelas mãos de Potifar? Porque Deus não deixou, não era verdade, e Deus não. E aqui entre nós, eu acho que Potifar conhecia a mulher que tinha, sim ou não? Só aqui entre nós. Não é verdade? Mas foi por um fio que Potifar não matou ele. E se matasse, não iria pagar por isso, digamos, diante da lei do Egito, porque ele era o chefe do exército, e isso iria passar batido, e ninguém ia tocar no assunto. Mas Deus não deixou, amém, pessoal? Deus não permitiu que José fosse morto pelas mãos de Potifar. O que a gente aprende com essa palavra aqui? Que a gente precisa resistir à tentação. Quando você está indo muito bem, escuta isso, quando as coisas começam a clarear, quando você começa a vencer, quando você começa a ir bem na vida, o diabo vai dizer assim: eu vou te dar uma rasteira, eu vou colocar uma situação para derrubar você. Aí ele usa para derrubar você, para impedir de que você continue avançando. Quem está me entendendo, pessoal? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu tinha 18 anos, uma moça, uma namoradinha que eu tinha, disse para mim: você não é homem. Poxa, falar um negócio desse, você não é homem, ela disse para mim. E eu disse para ela: ei, eu conheci duas pessoas, uma se interessou por uma mulher que nem tu e acabou com os dois olhos vazados. Quem foi? Sansão. E conheço uma outra pessoa que também se apaixonou, que também foi tentado por uma mulher igual tu, e que virou governador porque não aceitou deitar com ela. O diabo tentou me derrubar. Você precisa vencer a tentação dessa forma: eu não vou cair no seu laço, porque o meu ministério é maior que isso, porque aqui a minha salvação é maior que isso, porque a minha missão é maior que isso. Quem está me entendendo, pessoal? Os meus princípios é maior do que isso. Eu não vou trocar isso por uma distração, por um momento de prazer, por algo que não vai me levar a lugar nenhum, senão a morte, a condenação e por aí vai, ou a destruição. José não caiu nessa. Bispo, mas o senhor esqueceu que ele foi preso? Não, eu não esqueci não, porque isso faz parte. Faz parte da vida a gente ganhar, e faz parte da vida também a gente... Faz parte ou não faz, pessoal? Não, mas eu não aceito perder. Certo, não aceite perder, mas faz parte. Na vida faz parte a gente sentir dores, ser confrontado por alguma coisa que a gente não quer. Faz parte. E a Bíblia diz que lá na prisão, José foi esquecido, ficou esperando um tal de julgamento, que esse dia nunca chegava. O julgamento dele ser morto, esse julgamento nunca chegava, porque Deus punha a mão e disse: não, você não vai morrer. Glória a Deus, pessoal. Haveria um julgamento para a morte de José, e esse dia nunca chegava. Mas no período da sua prisão, lá no calabouço, dois homens têm sonhos, e José interpreta o sonho desses dois homens. O sonho de um era o seguinte: olha, o seu sonho é o seguinte: dentro de 2 dias você será chamado diante do faraó e será enforcado e morto. Depois de 2 dias aconteceu do jeito que ele falou. O sonho do outro homem foi: olha, dentro de 2 dias você será chamado diante do faraó e será reintegrado à posição que você exercia. Depois de 2 dias aconteceu do mesmo jeito que José havia dito. Mas ele ainda continua preso. Que coisa, hein? Você tem unção, você tem sabedoria, você tem a presença de Deus, mas você ainda está ali naquela situação: quando é que a minha hora vai chegar?
Eu penso que José não era nada agradável ele está ali preso para ele. Para ele, aquela prisão era um sufoco. Mas em tudo, a Bíblia diz que José foi fiel a quem? A Deus, mesmo na prisão, mesmo sofrendo acusação. Gente, quando você está pagando por algo que você cometeu, você aceita. Sim ou não? Você aceita, porque você fez. Mas quando você está pagando por algo que você não fez, essa dor é diferente, sim ou não? A gente fica revoltado. Mas José disse: o Senhor está no controle. Você é capaz de dizer isso? Eu fui acusado, eu estou sofrendo injustamente, contudo o Senhor está no controle. Diga: o Senhor está no controle da minha vida. José então mantém a sua retidão de servir a Deus. Vamos puxar aqui a linha do tempo. Ele perde a mãe quando era criança, ele é vendido pelos irmãos que não gostavam dele, ele é vendido como escravo, ele é acusado de estupro e preso. Está tudo de ruim acontecendo com ele, mas José mantém a sua retidão. O seu caráter continua o mesmo, o seu comportamento de fé continua o mesmo. Gente, essa palavra nos ensina alguma coisa. Às vezes nós, por algum tempo, servimos de saco de pancada, que a gente olha para um lado e para o outro e diz: Senhor, eu não mereço isso. A nossa vontade diz isso: eu não mereço isso. A nossa razão diz isso: Senhor, por que isso? Mas a gente aprende com José que diante de tudo isso ele permanece fiel a Deus. Retidão, caráter, o seu comportamento de servir ao Senhor mesmo numa terra estranha quando ele estava. Vamos lá no verso 21. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedeu-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo que lá era bem sucedido. Até na prisão José foi chefe. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Está entendendo aí, pessoal? Que até no cárcere José, ele era benquisto, ele era abençoado. No cárcere José se tornou responsável por tudo. No cárcere José era competente em tudo que fazia, a ponto de ter as próprias chaves da prisão, mas não fugia. Por quê? Porque ele diz: vai chegar a minha hora e eu vou sair daqui pela porta da frente. Eu tenho as chaves, mas eu vou sair na hora certa pela porta da frente. Ele tinha a chave para fugir, mas disse: não vou fugir, eu vou esperar a minha hora. Gênesis capítulo 41, versículo 10. Certa vez Faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Foi restaurada a minha posição, e ao outro foi enforcado. O faraó mandou chamar esse José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. E respondeu José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta, o quê? Favorável. Amém, pessoal? Então escute. Você percebe, você nota que Deus está
trabalhando. Você percebe que Deus, ele está unindo situações para que o final seja diferente. A Bíblia diz que o faraó teve um sonho, e ele chamou os sábios, ele chamou as pessoas que interpretavam sonhos, ele chamou pessoas entendidas e contou o sonho, e ninguém dizia: não sei, não sei, não sei. E o faraó ficou indignado. O moço que estava lá servindo a ele o vinho, e disse: excelência, posso lhe dirigir a palavra? Eu estou aqui porque um homem lá na prisão interpretou o meu sonho. Aconteceu do jeito que ele falou, aconteceu comigo. Se hoje eu estou aqui, é porque ele interpretou o meu sonho. Eu tinha um colega, ele também interpretou o sonho, e não está mais entre nós porque foi enforcado. A interpretação desse homem foi do jeito que ele contou o sonho. E o faraó disse: chama ele aqui. Lembra que eu disse que José não iria sair pelas portas do fundo, e que José ia sair pela porta da... José é chamado pelo faraó e conta o sonho para ele, e o José interpreta o sonho. Disse: olha, o sonho do faraó é o seguinte: haverá 7 anos de fartura, e haverá 7 anos de fome ou seca. A Bíblia diz que o faraó, ele viu vacas magras devorando vacas gordas. Um sonho meio doido, né? E ninguém interpretava isso. E o José foi lá e pela boca de Deus disse: assim, assim, assim. Olha, os 7 primeiros anos será de fartura. Aconselho ao faraó que coloque alguém com sabedoria para sempre reter a 5ª parte, guardando nos celeiros. Faça celeiros grandes. E quando chegar o tempo, os 7 anos da fome, o Egito terá abundância. E aí o faraó manda vender essa mercadoria, esses grãos, esses alimentos, vai fracionando. O Egito não terá fome nos anos da fome. O faraó olhou para ele e disse: esse homem é você. Eu sou um escravo, eu sou um estrangeiro. Ainda tinha esse detalhe: José era o quê? Um escravo, e ele era também um estrangeiro. Mas quando Deus quer honrar, é assim. Quando Deus quer exaltar, faz assim, quebra o coração duro. Alguém poderia dizer: não, mas ele é estrangeiro, ele não pode mandar na gente. Deus quebrou o coração de Faraó nesse aspecto, porque quem mandava em todo o Egito era Faraó. E se alguém aconselhasse Faraó, ele é um estrangeiro não pode mandar na gente. Deus quebrou isso. E quando Deus diz pode, pode. Quando Deus diz pode, é porque pode. E agora o José é exaltado por Deus, ele é agraciado. Essa palavra agraciado ou honrado, como queira, diante de todas as autoridades do Egito, diante de Potifar, diante da mulher de Potifar, aquela louca, e diante de toda a terra se ouviu falar: há um homem chamado, ele não foi conhecido lá como José, mas Renate Paneia, era um nome egípcio. E a Bíblia diz que o Senhor o abençoou em todo o período em que José foi o governador do Egito. Glória a Deus, pessoal. O José tinha dito: os 7 primeiros anos serão anos de fartura, então guarde a 5ª parte. Não venda tudo, não comam tudo, guardem. E o que essa lição nos ensina, pessoal? Aprende isso também. Aprenda
Eu estou falando para você, no nome de Jesus, para você ter sabedoria de você não gastar tudo o que você tem. Está me entendendo, pessoal? Não importa quanto você ganha, se você ganha muito ou se você ganha pouco, guarde uma parte. Aprenda a se organizar nas suas finanças. Se você diz assim, não, mas eu quero viver a minha vida, tá, um exemplo, se você ganha R$1.000, um exemplo, e você gasta 1.500, você não bate bem na cabeça. Você não bate bem na cabeça. Você vai viver sempre endividado, desesperado. Não gaste tudo que você ganha. Guarde uma parte, separe-a de Deus, o seu santo dízimo, e tente viver com o que restou. Eu quis dizer essa palavra mesmo, tente viver com o que restou, porque no momento em que vier a fome ou a crise, você tem uma parte guardada. Está me entendendo, pessoal? Mas se você, não, eu vou gastar é tudo, beleza, você pode gastar, o dinheiro é seu, mas depois não diga que eu te avisei. Compre o que você pode pagar. Procure administrar bem o seu dinheiro. Olha José dizendo, vai vir fartura, vai vir 7 anos de fartura. Alguém poderia dizer, oh coisa boa, vamos colocar agora o burro na sombra e vamos agora, não, vamos guardar uma parte. Sabedoria. Está me entendendo? Então você recebeu um dinheiro aí, não torre tudo, guarde uma parte, para que no tempo ruim você diga assim, eu no tempo ruim vou passar bem porque guardei. Glória a Deus, pessoal. Versículo 41. E o faraó prosseguiu, entrego a você o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo seu anel selo e o colocou no dedo de José, mandou-o vestir linho fino, colocou uma corrente de ouro no seu pescoço, também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando, abram o caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. O que a gente percebe aqui? A gente percebe aqui que o faraó mandou fazer um desfile nas ruas do Egito para saudar o novo governador, aquele que sofreu na sua infância pela perda da sua mãe, aquele que sofreu perseguição e ciúme pelos seus irmãos, aquele que foi vendido como escravo, aquele que foi acusado de estupro e preso e quase morto. O Senhor agora está fazendo José subir a escada da vitória. Amém, pessoal? A vida não é só de sofrimento, a vida não é só de perdas, a vida não é só de soco no estômago, a vida também é de vencer, é de vitória. E você vai subir na vida também. Diga, eu vou subir no nome de Jesus. Eu vou subir na vida, eu vou subir para o reino da glória. E chega, né, de apanhar. Diga, chega. Chega de apanhar, chega de sofrer. O que nós aprendemos mais com José? Os teus inimigos serão confrontados. José tinha sido vendido pelos irmãos, e agora ele é o governador. Tem o Salmo 23 que diz, Salmo de Davi, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Faltou alguma coisa para José? O Salmo diz, deitai-me e faz em verdes pastos, leva-me às águas tranquilas de descanso, refrigera a minha alma por amor do seu, refrigera a minha alma. Ou seja, tira-me dos dias de sofrimento, refrigera a minha alma. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice se transborda. Bondade, misericórdia sempre me seguirão todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor por todos os dias. O que Deus está fazendo com José? O faraó deu o anel para ele, colocou uma corrente no pescoço dele, fez uma passeata na rua, mandou os arautos gritarem: abra um caminho para o novo governador. A Bíblia diz que os 7 anos de prosperidade veio, pós a isso veio a fome. E o que vai acontecer? A fome se instala não só no Egito, mas a fome se instala a toda a terra, chegando até Hebrom. Quando moravam ali Jacó e os seus irmãos, e Jacó tem uma ideia, reúne os filhos e diz: vão ao Egito comprar comida para a gente não morrer de fome. Os irmãos de José vão ao Egito levando dinheiro para comprar comida. Alguém no Egito diz: José, você não vai acreditar, os seus irmãos vieram comprar comida aqui. E José se adianta e diz: prendam eles, prendam. Aí houve ali uma situação, não foi para humilhá-los, mas foi para um propósito. Não foi para vingança, mas foi para um propósito. José vai ver, quando vê eles, chora, se esconde para não ser percebido. Passa um filme na cabeça de José. Quem está me entendendo, por favor, pessoal? Passa cenas na mente dele, seus sofrimentos, as humilhações, tudo que ele viveu. E ele pergunta: e o pai de vocês ainda vive? Sim, ele vive. E José se emociona, porque o seu pai está velho, mas ainda vivo. E qual era a vontade agora do filho? Ver o pai, dar um abraço no pai, se apresentar ao pai, dizer quem ele é agora. Porque para ele, o filho José estava o quê? Morto. O resto você já sabe, a história é emocionante, o texto é emocionante. Vamos ler rapidinho? 42, Gênesis 42, versículo 7. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não conhecesse, e lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles e disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Eles responderam: não, meu senhor, teus servos vieram comprar comida. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Teus servos são homens honestos e não espiões. Mas José insistiu: não, vocês vieram ver onde a nossa terra está desprotegida. E eles disseram: teus servos, escuta isso agora, teus servos eram 12 irmãos. Quantos? 12. Todos os filhos do mesmo pai, na mesma terra de Canaã. O caçula está agora em casa com o pai, e o outro está lendo não, gente? E o outro morreu. Agora dá vontade de dar uma ralapada nele, não dá? Pensa comigo. O Rubens está falando com José, mas ele não sabe que é o seu irmão. E o Rubens diz: não, meu senhor, nós não somos espiões. Lá em casa somos 12. Eram 13, porque o outro era uma moça, era uma menina, mas sempre se contava dos homens. Lá em casa somos 12. O mais novo, que era o Benjamim, irmão legítimo de sangue de José, ficou com nosso pai. E o outro morreu. Quem era o outro? Oh, meu Deus. José chorou nessa hora, porque era uma mentira deslavada na cara dele assim.
E foi por isso então que José se revoltou nisso e disse: saiam já daqui. Mandou embora eles. Só que nas sacolas haviam comida e por baixo dos grãos o mesmo dinheiro que eles haviam levado. Quando eles chegaram em casa, que abriram o saco, qual foi o seu espanto, né? Eles haviam sido chamados lá de espiões e ladrões. Eles contam tudo para o pai. O pai disse: voltem lá e devolvam o dinheiro. Mas isso foi uma estratégia de José aproximar-se do pai e do seu irmão legítimo de sangue, o Benjamim. Eles voltam. Quando chegam lá no Egito, olha, quando a gente abriu o saco, o dinheiro estava lá e a gente veio devolver. E aí o José falou assim: vocês são mentirosos, vocês vão ficar presos aqui até que tragam o Benjamim, o mais novo. Mas era uma estratégia para ver o irmão e o pai. E o texto se prolonga nisso. A Bíblia diz que quando Jacó, o Israel, vai para trazer de volta o Benjamim, porque o Benjamim ficou, o José não segura a emoção e conta. E ele diz, ele tira lá o seu colar e diz: vocês não estão me reconhecendo? Eu sou José. Todos se curvam, dobram os joelhos. Olha o sonho que José teve lá atrás há muitos anos. Os feixes se curvando diante do feixe de José, o sol e a lua se curvando diante de José. O sonho e a visão, lembra? O sonho e a visão que ele teve? O sonho se realizou ali. Amém, pessoal? O que a gente aprende com isso, pessoal? Todo mundo quer a glória, todo mundo quer a bênção, todo mundo quer ser honrado, todo mundo quer ter uma história de superação. Mas a pergunta é: você está disposto a continuar fiel quando as coisas estão ruins? Essa é a pergunta. Eu repito, todo mundo quer a bênção, todo mundo quer o sucesso, todo mundo quer ser honrado, todo mundo quer ter uma história bem sucedida de superação. Mas a pergunta é: está disposto a não se corromper? Está disposto a falar a verdade? Está disposto a fazer certo quando você tem a oportunidade de, abre aspas, você tem a oportunidade de se dar bem na vida, fecha aspas, e você diz: não, eu tenho personalidade, eu sou um homem de Deus, eu vou continuar firme, eu não vou me trocar por um prato de lentilhas, a minha hora vai chegar. Será que você é capaz de fazer isso? Será que você é capaz de crer no seu Deus quando as suas amarguras são presentes? Será que você é capaz de confiar na promessa do Senhor quando você tem uma perda atrás da outra? Quando você leva um soco no estômago e você ainda está tonto ainda, você é capaz de dizer: eu continuo honrando ao meu Senhor? Se você é essa pessoa, então Deus vai realizar o teu sonho além daquilo que Ele mostrou para você. Glória a Deus, pessoal. A sua família, os seus amigos e a sua fama ou o seu testemunho chegar aos quatro cantos da terra, porque alguém confiou em Deus. Hoje nós estamos falando das maravilhas que o Senhor fez na vida de José. A entrega da túnica do velho Jacó ao filho querido José, filho de sua esposa Raquel. A entrega da túnica não foi em vão. A entrega da túnica foi a bênção. Eu vejo em José, sabe, olha gente, eu vou dizer uma coisa para você: duvide de tudo, só não duvide da oração de uma mãe ou de um pai. Duvide de qualquer coisa, mas não duvide da oração da mãe e de um pai. Porque o Jacó, ele viu em José, ele não viu em Rúben, ele não viu em Levi, ele não viu em Judá, ele não viu no Benjamim, ele não viu em nenhum dos outros filhos. Ele viu a bênção em quem? Em José. Entregou a túnica para ele. E agora ele, nos seus últimos dias de vida, vê a
aquele filho que ele tinha dado a túnica. Meu filho venceu. Meu filho venceu. Eu não estava errado. A bênção que eu dei para ele está aí, eu estou vendo agora. Então eu quero dizer para você, debaixo do sangue de Jesus, eu sou um filho de Deus, você é uma filha de Deus. O Pai, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, Ele sacrificou o próprio filho dele em resgate da minha vida, da sua vida. Então você é o querido de Deus, você é a querida de Deus. O Senhor ama você. O Deus Pai todo-poderoso ama você. Diga: Jesus me ama. Diga: o Pai me ama. Então aguenta firme, meu irmão. Suporte, vença seus desafios. Deus entregou para você também uma túnica. Não perca ela, valorize ela, porque Deus vai cumprir o que revelou para você. Só você que crê, levanta as mãos para cá. Diga: eu creio. Diga: eu recebo essas bênçãos de Deus na minha vida. Diga: toda sentença de morte será repreendida e todos os meus sonhos serão realizados no nome de Jesus. Diga amém. E fica de pé e glorifica o Senhor bem forte. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.